Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e na aula de hoje a gente vai abordar um tema muito interessante chamado Pop Art, né? Você conhece esse estilo? Do que se trata, né? Não conhece? Então a gente vai conhecer agora um pouquinho sobre a Pop Art e também entender, né, sobre as perspectivas da leitura de imagem, tranquilo? Pegue o seu caderno aí, sua caneta, faça algumas anotações, né, que você acha importante. Pergunte ao seu professor depois, faça pesquisa, tá bom? Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema, né, que é muito bacana, beleza? Olha só, Pop Art é um movimento artístico, tá, gente? Que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. American Way of Life. Olha aí que bacana, né? Esse é a Pop Art. Então, né, se cair numa prova aí, o que é a Pop Art? A Pop Art é um movimento artístico, né? Que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados aí ao consumo, publicidade, estilo de vida americano, né? O que eles querem falar a respeito disso? Eles querem criticar um pouquinho essa forma de vida e às vezes o consumo exacerbado de algo, alguma coisa, né? Que sempre é passado aí dentro da nossa sociedade. Então eles falam bastante sobre essa questão, né? Agora, por que, professor, esse nome, né? Esta palavra? Pop não é música? É, também, né? Música pop, né? Mas vamos entender um pouquinho aqui agora nesse ponto. Olha só, o termo, tá? Em inglês, né? Significa o quê? Arte popular. Pop art, certo? E surgiu durante a década de 50 na Inglaterra. Então, o termo, tá? Ele nasce na Inglaterra, mas ele vai para os Estados Unidos e lá ele começa a ter uma abrangência maior. Então, ele começa a se difundir maior lá nos Estados Unidos, tá, gente? Então, o nome, por que o nome, professor? Porque este nome, ele significa arte popular, tranquilo? E é uma arte aí que ela foi se popularizando realmente a partir da década de 50, né? Onde as pessoas, elas também faziam aí, né? Foram tendo acesso a esse tipo de arte e começou também a ser utilizado não só em estúdios de gravações, né? Mas também por pessoas mais comuns, digamos assim. Tranquilo? Como surgiu, né? A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Alloway durante encontros de um grupo de artistas, o Grupo Independente, tá? Depois, espalhou-se durante os anos 60, atingindo seu auge em Nova York, Estados Unidos. A pop art não deve ser considerada um fenômeno de cultura popular, apesar de estar muito interligada a ela, né? Ao fenômeno aí de cultura popular, mas uma interpretação por parte de seus artistas, da cultura dita popular e a cultura de massa. Então, ela deve ser considerada aí, né, uma interpretação aí por parte do artista. Uma interpretação de quê? Uma interpretação do mundo cultural, artístico, popular que está acontecendo no momento, né? E as culturas popular e de massa que são aí estudadas aí pela pop art e, né, sendo trazida para esse mundo aí dessa arte, tranquilo? Algumas características são, olha só, a aproximação da arte com a vida cotidiana, né? Então a gente tem bastante essa aproximação aí, a gente vai ver um pouquinho mais. Utilização de cores intensas e vibrantes, muito importante essa característica, tá? É algo que está sempre presente aí na pop art, tá? As cores intensas. Reproduções de peças publicitárias para mostrar ou para criticar aí o consumo, né, daquele tipo de coisa, tá? Inspiração na cultura de massa, ou seja, aquela cultura que atinge muita gente, né?
Uso da serigrafia também, tá? Serigrafia é um tipo de arte plástica. Imitação da estética industrial, tá? Reproduções em série do mesmo tema, ou seja, para enfatizar, né, o que eles querem falar, o que realmente eu quero dizer sobre aquele tema, também é uma forma de criação, né, que os artistas da pop art utilizam. Imagens também de celebridades também que abordam bastante isso, né? Às vezes você tem a cultura de massa, enfim, utilizam bastante celebridades para enfatizar o consumo de algo, né? Ou alguma coisa, porque a celebridade usa, então eu vou usar, né? Então acontece muito disso. Inspiração do universo das histórias em quadrinhos também é uma característica, tá? Então vamos ver aqui, ó. Olha só que interessante as características. Veja que nós estamos essa parte aí, tá? Foi uma tela em óleo que ela retrata aí os anos 60, né? Veja a mulher aí, né? Do lado do homem, um homem bem vestido, né? Digamos que é um homem bem sucedido, né? Já que isso significa uma boa representação do homem bem sucedido da sociedade, onde ele está no carro, e a mulher está ao seu lado aí, com um casaco de veludo, né? De onça pintada, né? E olha só as cores que são bacanas na imagem. Olha só que interessante, né? O olhar que o homem utiliza em direção à mulher e a forma com que ela recebe esse olhar. Observe, né? Olha que bacana. Os artistas dessa corrente trabalhavam com cores vivas, incomuns e surpreendentes usadas na publicidade. Eles escolhiam as imagens e os símbolos populares como material. In the Care, que é essa imagem de Roy Lichtenstein, é um óleo sobre tela de 1963, junto com Andy Warhol. Esse artista é destaque na pop art, né? Então aí uma tela sobre óleo, onde a gente pode observar, ó, o que enfatiza aí essa imagem? Enfatiza o quê? Ai, eu vou ser um homem bem-sucedido para comprar um carro, né? E ter uma mulher bem bonita ao lado. Né? Olha só que interessante. Pode ser dessa forma, lida dessa forma? Creio que sim. Pode ser lida de outra forma? Claro que pode. Né? Isso é a interpretação aí da imagem que você observa, né? Andy Warhol tornou-se o representante mais conhecido da pop art no mundo, né? Ficou famoso por retratar ídolos da música popular e do cinema, né? Evidenciando o quanto essas figuras são impessoais e vazias, ou seja, né? São tanto sem uma característica própria e nada, digamos assim, a oferecer de acordo com o Andy, né? Então são alguns exemplos desses: Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley, né? Então ele pegava muito aí esses exemplos desses artistas e fazia aí a sua pop art dentro disso, trabalhando essas questões, né, de impessoalidade desses artistas e questões próprias deles, né, para falar a respeito de que eles não traziam assim algo de tão interessante para as pessoas, de acordo com Andy. A primeira representação de Marilyn foi feita logo após o falecimento da diva em 1962. Depois foi reproduzida novamente em outras cores e formatos. Lembra daquela característica onde a gente fala que a utilização, né, do mesmo objeto várias vezes, né, que é uma característica da pop art? Então veja aí, né, um desses exemplos aí com essa foto da Marilyn, né? Existe aí, né, algo a se passar nessa imagem, né? Ou seja, ela várias vezes, o que eu posso entender por ela várias vezes?
de que ela, mesmo com o falecimento dela, ela ainda está presente, né? Ela ainda está aqui através do seu trabalho, através da sua história, né? Ela ainda está presente nos dias atuais, né? Pode ser lido de outra forma? Com certeza pode, né? Veja que na imagem do lado direito ela passa a ser uma imagem em preto e branco, ou seja, ela está presente, mas ela vai desaparecendo, né? De acordo com as suas repetições, ou seja, ela já não está mais aqui, né? Tranquilo? Então, isso é pop art, né, meus amigos? Um retrato do cantor Michael Jackson, realizado pelo ícone, né, da pop, o Andy, novamente, né? Foi leiloado aí em Nova York. O quadro de 1984 foi encomendado pelo próprio Michael Jackson, né, para comemorar o sucesso de vendas do álbum Thriller. Neste caso aí, né, o Andy ele já não estava fazendo uma crítica. Neste caso aí foi um pedido do próprio Michael Jackson para que ele fizesse aí este quadro para comemorar, né, as vendas do novo álbum do Michael Jackson. E aí ele utiliza utiliza uma figura apenas, né, do lado aí, e ele utiliza aí várias cores diferentes e várias cores o que intensas, né, que é uma também das características aí da pop art, certo? Né? E aí ele faz aí, aqui nós temos o quadro, né, pedido, e aqui nós temos também outra forma aí, né, criada pelo Andy de pop art, onde ele utiliza aí os negativos, né, do Michael Jackson aí em várias cores diferentes, né? Michael. Tranquilo? Muito bem. Olha aí. Esse aí é o Triple Elvis Presley, né? De Andy também retrata o ídolo da música, né? Elvis Presley aí, Elvis 3 vezes. O que ele queria dizer, hein, com essa imagem? Será que ele queria dizer que o Elvis ele estava triplamente presente na música do rock, né? No caso que o Elvis ele veio aí da vertente do rock, estava presente aí, né? 3 vezes rock, 3 vezes Elvis. Podemos ler desta forma? É uma forma de entender a imagem, tá, gente? A forma que você entende, ela é uma particularidade sua, tá? Então a gente pode entender de várias formas, né? Objetivos. Esses símbolos mostrados com ironia fazem crítica ao excesso de consumo da sociedade capitalista. Isso porque o capitalismo é muito incentivado pela publicidade e o cinema, né? Isso é uma verdade. Entretanto, de certa forma, a pop art se alimentava e se confundia com essa indústria cultural. Ou seja, ao mesmo tempo que eles criticavam, eles também eram consumidos pela própria indústria que eles criticavam. Olha só. Apesar de se diferenciarem, os artistas de modo geral mantinham as temáticas, os desenhos simplificados e as cores saturadas, como a gente viu aí nas imagens anteriores. Olha aí, né? Sempre imagens intensas, sempre utilizando cores intensas aí, né, para retratar algo, alguma coisa, né? E assim sucessivamente. Beleza? Bom, olha só, minha gente. Só para encerrar, né, nós vamos fazer aqui uma pequena atividade, tá? Para a gente entender um pouquinho. Bom, elabore um desenho no estilo pop art, tá, gente? O que é que vocês vão fazer? Você vai pensar em um produto de consumo, ou seja, um celular, né? Um arroz com feijão, enfim. Faça o esboço desse produto pelo menos 4 vezes, um do lado do outro. Utilize cores primárias, cores vibrantes, vermelho, amarelo e azul. E não esqueça das texturas, pontos e linhas e mostre sua obra ao seu professor, tá? Professor deste conteúdo, beleza, minha gente? E aí, a gente vai terminando a nossa aula de hoje. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula. Até mais.